Muito obrigado, doutor Leonardo. Uma brilhante apresentação. Esse vai ter uma participação um pouco mais interessante do ponto de vista da extensão do que ele vai apresentar no Tecnovasc. Essa é uma matéria muito importante e eu já vou convidando aqui o doutor Murilo, a doutora Carla para se sentarem à mesa, que logo após a aula do doutor Adenauer, nós vamos iniciar uma discussão sobre essas duas apresentações. Por que eu estou falando sobre fístula arteriovenosa e acesso? Nós estamos observando, o São Lucas começou a ter um volume de acessos, e esses acessos, quando chegam para a gente, chegam praticamente em situações lastimáveis para uma repunção, com falências precoces, tardias, fístulas obstruídas e não resgatadas em sua maioria. E aquele aplicativo que tem para acesso, para avaliar acesso e fístula, já é algo que eu vinha pensando logo quando eu assumi a coordenação da assistência lá do serviço, e começaram a aparecer esses catéteres e tentar, de alguma maneira, fazer a aplicabilidade disso tudo. Então, já estou colocando de antemão aqui um pouquinho mais trabalho para a gente, com certeza está vindo por aí. Já vou passar para a palestra do doutor Adenauer, e a seguir nós vamos discutir essas duas palestras com os senhores, e fazermos aí uma pausa, um coffee break, e a seguir voltamos para o módulo de úlcera, a aula do doutor Mauro, a apresentação do livro do doutor Belzac, em que um dos co-editores é o nosso secretário-geral, Juliano Sandri. Eu já consegui um livro do Belzac para sortear. Estou tentando aqui, desde de manhã, um outro livro com o Juliano para ser sorteado. E aí sim a gente encerra, após a aula do doutor Mauro, com Peramanca de sorteio. Muito bem. Está pronta a aula do doutor Adenauer? Léo, peço que você aguarde 15 minutinhos para a gente iniciar a discussão, ok? Estou aqui, Eliúdio. Estou aqui. Ótimo, beleza. E se sair alguma coisa de algum gol do Vasco, você me fala, por favor. Grito gol aqui. Me chamo Adenauer Góes Júnior, sou cirurgião vascular em Belém do Pará. Ano passado tive uma excelente oportunidade de ir à Vitória, onde fiz grandes amigos. Agradeço especialmente ao Eliúde pelo convite para estar participando aqui da Jornada Capixaba. Infelizmente, dessa vez vai ter que ser online, mas espero que em breve a gente se reveja pessoalmente. Então, o tema que me cabe falar é sobre traumatismo venoso dos membros inferiores. Quando a gente conversa sobre traumatismo venoso, de que veias nós estamos falando, nos membros inferiores? A gente sabe que não é da safena magna, não é das pequenas veias musculares, das gastroquinêmicas. Nós, quando falamos sobre trauma vascular, trauma venoso dos membros inferiores, é esse eixo de drenagem aí que importa. A poplítea, a femoral, a antiga femoral superficial, e a veia femoral comum. A literatura, ela já respondeu muitas questões, Nós já sabemos que os mecanismos penetrantes são mais comuns que os contusos. Nós já sabemos que a lesão dos vasos femorais superficiais são mais comuns. Nós já sabemos que as lesões dos vasos poplíteos têm maior risco de amputação e que as lesões venosas raramente acontecem de forma isolada. Elas frequentemente estão associadas às lesões arteriais, e isso é uma coisa muito importante. Ainda existem algumas perguntas que a literatura tenta responder e até hoje não entrou num consenso. Então, eu separei aqui para nós conversarmos nesses poucos minutos duas dúvidas aí que ainda intrigam quem faz pesquisa em trauma vascular. A primeira é com relação às lesões venosas dos membros inferiores. Ligar a veia ou reconstruir a veia lesada, isso influencia no prognóstico do membro? Então, vocês vão ver aí artigos relativamente recentes, publicados em revistas indexadas. Esse artigo, por exemplo, diz que sim, isso influencia. A conclusão do trabalho é que se nós evitarmos uma ligadura venosa e mantivermos a drenagem do membro,
isso pode não apenas diminuir a necessidade de fasciotomias, como salvar o membro. Outro trabalho dizendo que sim, embora a ligadura, ele diz que a ligadura pode provocar uma hipertensão venosa, flegmásia, e diz que há mais de 100 anos são feitos reparos venosos com anastomoses venosas com sucesso, então ele também advoga que a veia seja restaurada. E qual é o problema? Também está cheio de bons trabalhos contemporâneos mostrando que isso não faz a menor diferença para salvar o membro do paciente, para a recuperação funcional do membro. Então, nós temos trabalhos aí da mesma época que mostram que ligar ou não ligar a veia não influencia na probabilidade do paciente vir a ter o membro amputado. E também se ressalta os riscos desse reparo venoso. Nós sabemos que quando a gente restaura uma veia dessa, isso pode levar a uma trombose venosa, né, da veia traumatizada, esse trombo pode se desprender, pode ocasionar, inclusive, uma embolia pulmonar. Então, a literatura ainda não tem resposta para essa dúvida, e por uma coincidência, quando eu recebi esse convite para falar sobre esse tema, nós estávamos iniciando as análises preliminares de um trabalho de conclusão, um trabalho de graduação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, onde eu orientei a Fernanda e o Matheus, e também vai ser um trabalho de conclusão de residência em cirurgia geral da Luciana Correia. E a Marisete é uma professora especializada em estatística que nos ajuda, faz parte do nosso grupo de pesquisa. Então, nós estamos conduzindo uma pesquisa que são os fatores prognósticos em traumatismos vasculares do segmento femoropoplíteo. Então, estamos falando aí só de lesões de veias femoral comum, artéria e veia, femoral comum, superficial e poplítea. Esse é um trabalho retrospectivo, pegou pacientes operados entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021, com 16 anos ou mais. Já falei os vasos lesados por qualquer mecanismo penetrante ou contuso. Aplicamos, inclusive, análise multivariada e regressão logística. E separei aqui os principais resultados. Foram 94 casos incluídos, 83% da nossa amostra composta por homens, com idade que variou entre 16 e 70 anos, com uma idade média de 30, quase 31 anos. O traumatismo penetrante foi muito mais frequente, acometendo quase 81% dos pacientes. Em 57,5% dos casos havia uma lesão simultânea de artéria e veia, e a topografia mais comum foram os vasos femorais superficiais, em 61,7% dos casos. O padrão mais frequente de lesão foi a secção vascular parcial ou total, tanto para artérias quanto para as veias. Nós temos aqui a figura, mostra que 11,2% das artérias lesadas foram artéria femoral comum, 62,9% artéria femoral superficial, 30,3% artéria poplítea, com uma predominância estatisticamente significativa da lesão de artéria femoral superficial. As lesões venosas, não tivemos uma diferença estatisticamente significativa, mas a distribuição é semelhante. A menos frequente de todas, a da veia femoral comum, que bate com a literatura, né? 52,5% veia femoral superficial, mais uma quantidade razoável aí de lesões de veia poplítea, acometendo aí 40,7% das lesões venosas, se aproximando dos 52,5%, por isso que não tivemos diferença estatística aí quando olhamos para as lesões venosas, que é o objetivo da nossa aula aqui. Mas o que interessa? Interessa que 81,4% das lesões das veias dessa amostra foram tratadas por ligadura, e isso não aumentou o risco de amputação de membros na nossa amostra também, corroborando aqueles outros estudos que eu acabei de mostrar para vocês. Outra pergunta que a literatura ainda não tem uma resposta muito enfática é com relação à colocação de shunts venosos em cenários de controle de danos. Então, o paciente está muito grave, tem muitas lesões associadas, ele está instável, ele não vai tolerar uma reconstrução vascular mais elaborada. Sabemos que tem artérias que, se a gente ligar, o índice de amputação é muito grande, então, há muito tempo, se preconiza a colocação de shunts vasculares temporários nas artérias.
Mas, em 2006, os cirurgiões militares dos Estados Unidos, estavam no conflito do Iraque e do Afeganistão, eles começaram a colocar tanto shunt em artéria que eles começaram a colocar também shunts em veias, acreditando que, ao manter a drenagem temporária do membro por um shunt venoso, isso melhoraria o funcionamento do shunt arterial, melhorando assim o prognóstico do membro do paciente. E esse trabalho aí foi um trabalho publicado em 2006, que recomenda o implante do shunt venoso. Essa é uma foto do trabalho, esse artigo de 2006, publicado no Journal of Trauma, comentando sobre a importância de colocar o shunt não só na artéria, como na veia. E por causa desse entendimento, que até então era empírico, era baseado, eles começaram a fazer porque tinham a oportunidade de fazer, mas não tínhamos achados experimentais que corroborassem isso. Outros trabalhos mais atuais, até de 2018, mantém essa recomendação de colocar o shunt venoso, mas o que eu ia comentar era que isso deu a ideia para as minhas teses de mestrado e de doutorado, em que nós fizemos experimentalmente essa comparação, colocando o shunt na artéria e ligando a veia, e colocando o shunt na artéria e shunt na veia. Fizemos análise bioquímica, imunohistoquímica, análise de fluxo, e o que nós conseguimos constatar é que nesse cenário em que tem um shunt implantado na artéria, experimentalmente, se nós colocarmos um shunt também na veia, isso faz com que o shunt arterial mantenha-se pérvio com pressões arteriais mais baixas. Traduzindo, colocar um shunt na veia realmente protege o funcionamento do shunt arterial por diminuir a resistência vascular periférica através da melhora da drenagem. Então, esses trabalhos experimentais, eles corroboraram a ideia lá dos militares de 2006, que estavam lá no conflito, colocando shunt venoso. E aí, esses são casos que eu operei, pacientes que estavam muito graves. Sempre que a situação permite, se tiver que colocar um shunt na artéria, a minha preferência, baseada nos meus trabalhos pessoais e em outros trabalhos da literatura, é de colocar o shunt também na veia. Mas existem situações em que o paciente está muito grave, não é nenhum pecado ligar a veia traumatizada, certamente. Para resumir e concluir, a literatura ela não responde tudo, como nós gostaríamos, mas eu vou compartilhar aqui com vocês 3 dicas práticas para os casos da vida real, para o plantão do dia a dia. A primeira é que as junções safeno-femoral e safena-poplítea, elas são pontos críticos para a drenagem venosa do membro. Então, quando eu ligo uma veia femoral superficial, eu normalmente não faço fasciotomia nesse membro, eu aguardo para ver se vai ser necessário. Mas a ligadura de veia femoral comum e de veia poplítea, por acometer essa drenagem aí dessas junções do sistema venoso superficial com o sistema venoso profundo, elas têm um risco muito maior de síndrome compartimental grave, como aconteceu nesse paciente aqui, que tinha lesão de artéria e veia, e foi submetido, artéria e veia femorais comuns, e foi submetido a uma ligadura de veia femoral comum, e evoluiu com uma síndrome compartimental gravíssima, acabou precisando de uma desarticulação coxo-femoral. Então, quando eu ligo a veia poplítea ou a veia femoral comum, eu recomendo a realização profilática de fasciotomia. A outra coisa é assim, lesões venosas extensas, principalmente quando você observa que tem uma grande quantidade de trombo, na dúvida, aqui esse caso, por exemplo, uma lesão por arma de fogo, aqui o orifício de entrada, aqui a veia poplítea, e uma grande quantidade de trombo quando se ordenha essa veia, né? Na dúvida, me sinto muito mais confortável ligando essa veia, porque o paciente, na pior das hipóteses, vai evoluir com uma síndrome compartimental, mas a gente vai fazer uma fasciotomia ampla, depois vamos tratar dessa síndrome compartimental, se precisar fazer enxerto, fechar essa fasciotomia, e ele pode até evoluir com sintomas tardios crônicos de uma insuficiência venosa,
mas isso vai ser muito melhor do que ele ter um TEP. Então, na dúvida, eu prefiro ligar essa veia poplítea. E eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante. Nunca aproveitem a via de acesso para a exploração vascular e deixem a fáscia aberta, como aproveitando para fazer disso uma fasciotomia, como aconteceu nesse caso aqui, em que o cirurgião optou por não fechar a fáscia e apenas aproximou a pele da coxa, fez fasciotomias da panturrilha, a lesão era de vasos femorais superficiais, fez uma fasciotomia de panturrilha por causa da isquemia prolongada, tá? Mas se essa fasciotomia do acesso vascular tivesse infectado, teria sido muito ruim para o paciente, como aconteceu nesse caso aqui, em que fizeram uma exploração cirúrgica dos vasos femorais, ligaram as veias femoral superficial e femoral profunda, então você fechou toda a drenagem do membro, e deixou a via de acesso aberta com uma fasciotomia. Isso infectou, a gente precisou de um desbridamento muito trabalhoso e da ajuda de um cirurgião plástico para rodar um retalho e recobrir esses vasos. Então, eu acho que essas são 3 dicas práticas para os casos do dia a dia. Divulgo aqui 2 iniciativas relacionadas ao trauma vascular. O livro Trauma Vascular, o que todo cirurgião deve saber, que eu sou um dos organizadores, junto com a Rina Porta e com Rossi Murilo. E, em Brasília, no Congresso Brasileiro, estaremos junto com vários colegas experientes em trauma vascular, num curso específico de trauma vascular dentro do Congresso. Agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui conversando com vocês. Deixo os meus contatos para eventuais dúvidas, já que, infelizmente, eu não pude participar pessoalmente dessa apresentação. Um abraço a todos. Bela apresentação. Não sei se o Adenauer ele vai estar online, ele estava num local com pouco acesso à internet, mas se estiver, ele com certeza vai entrar. Então, eu passo já de imediato as considerações do Dr. Murilo e da doutora Carla. Notadamente, eu vou começar com trauma, que é a nossa praia, ultimamente, lá no Hospital São Lucas. A pergunta é um pouco dolorosa, mas vocês trabalham no serviço, vocês acham que o nosso serviço hoje, ele faz trauma venoso, nos casos que vocês acompanham nos consultórios, na enfermaria, no ambulatório, da forma como foi apresentada? Já faço essa provocação e passo a palavra, então, para a doutora Carla. Acho que sim. Fazem a ligadura e fazem fasciotomia e acredito que sim. Dos pacientes que a gente tem a oportunidade de ver, acredito até que sim. Entretanto, eu acho que o que até o Dr. Adenauer, junto com os demais que estão na organização da diretriz nova da SBACV a respeito justamente do tema de trauma, assim que estiver concluído, a gente vai ter um pouco mais de facilidade, né, de absorver o que se tem hoje aí de conclusão e aplicar de fato no serviço e padronizar as coisas para que, óbvio, a gente vai ter situações diferentes, que vai ter que ser pensado alguns casos de forma individual, mas uma vez que a gente tem uma padronização já melhor estruturada, a gente deixa um pouco menos de margem para que se tenha algumas aventuras aí excepcionais. Em relação aos acessos, nós estamos vivendo agora uma outra realidade no hospital. E o doutor Leonardo ele apresentou, ele é uma referência, e nós recebemos pacientes com fístulas de vários centros de hemodiálise e também de hospitais que fazem acesso. Qual a avaliação crítica que vocês fazem desses pacientes? O que pode ser feito para melhorar? E fique à vontade para explorar o doutor Leonardo, porque é alguém que realmente vai poder nos aconselhar de forma bastante interessante para o serviço. Murilo e depois a Carla. Bom, eu acho que essa situação é uma situação que, relativamente recente, pelo menos em relação ao São Lucas, e é uma situação que me preocupa bastante. Assim. Recentemente, há coisa de 2 semanas, eu estive conversando com a presidente da sociedade aqui, de nefrologia aqui no Espírito Santo, e eles têm preocupação semelhante, porque a gente tem visto que o fluxo novo acabou definindo chegada de pacientes aqui em serviço para resolver a urgência, mas isso não caminha depois adiante. Os pacientes têm chegado, de fato, têm recebido, às vezes, um novo acesso ali de curta permanência, mas sem nenhuma estruturação, de fato, sistêmica, para que eles sejam resolvidos, seja no
catéter de longa duração ou para que eles tenham depois o planejamento de uma fístula. Eu acho que, nesse ponto, o doutor Leonardo talvez pudesse nos auxiliar nesse sentido, de alguma proposição, como a gente conseguiria talvez propor aí, né, dentro do poder público uma estruturação mais adequada para esse fluxo de doentes, uma vez que a gente tem enfrentado aqui, a gente tinha uma realidade antes da pandemia até de um número de pacientes que vinham para uma primeira diálise já num acesso numa fístula, seja ela nativa ou não, até superior a 50%, e isso de fato desabou durante a pandemia, acredito que é uma realidade que aconteceu em outros serviços. Entretanto, no pós, a gente não teve nenhuma reestruturação aqui que permitisse que isso acontecesse de forma adequada. Então, o que a gente vive no dia a dia é um paciente que acaba vivendo de catéter de curta em curta, ou que tem um planejamento de fístula que não atende muito essa programação, né, de entender qual é o melhor acesso de fato para esse paciente. Ou seja, a gente muitas vezes vem naquele conceito antigo de que o melhor é nativa e de distal para proximal e ponto final, e isso muitas vezes acaba fazendo com que esse paciente, até que tenha um acesso de fato adequado, fique migrando de catéter em catéter, impactando aí diretamente a maior mortalidade. Então, não sei se tem, né, no Rio, em nível SUS, assim, alguma estruturação bastante adequada, mas acho que a gente precisa de trabalhar para que isso aconteça, porque a realidade aqui é bastante dispar, principalmente quando a gente fala do serviço privado para o serviço público. Muito bom. Só lembrando que o doutor Leonardo e toda a equipe dele, né, mais outros 2 colegas, têm um curso, e esse curso nós estamos praticamente finalizando, já foi feito o convite, e ele deverá ser uma realidade aqui no Espírito Santo, como curso pré-congresso do Tecnovasc. Eu já estou pensando para os senhores, porque eu vejo com muita preocupação, sobretudo nos colegas do Dório Silva e agora no São Lucas, a necessidade de se padronizar de fato uma conduta frente a esses pacientes e como fazer da maneira mais adequada possível, né? Não é nada interessante você ter uma conduta num serviço, ele ser encaminhado para um outro serviço e lá desenvolver uma conduta um pouco diferente daquilo que se faz, do que nós chamamos de padronização, e eu acho que é isso que tem que ter. Doutor Leonardo, por favor. Está me ouvindo? Agora sim. O que acontece? A consideração foi bem pertinente, tá? Hoje, infelizmente, quando a gente vai falar sobre acesso vascular, dentro da saúde pública, a gente tem um problema muito grave, tá? A gente não tem fluxograma, a gente não tem logística, então, simplesmente, os pacientes entram em hemodiálise através de um catéter temporário, e com esse catéter temporário ficam durante um período muito longo, né? Então, eu acho que o primeiro passo para a gente poder tentar efetivamente resolver o problema é admitir que o problema existe, né? Muitas vezes os gestores simplesmente ignoram o que está acontecendo. Na minha opinião, hoje, é um erro muito grave o gestor deixar a responsabilidade do acesso para a clínica de diálise. O que é pago efetivamente para a clínica de diálise, fazer o acesso é muito pouco. A clínica não consegue fazer um acesso de maneira adequada, e então esse paciente fica com o catéter até a clínica efetivamente conseguir confeccionar o acesso, né? E, obviamente, quando esse paciente complica, né, por conta do catéter, ou uma infecção, ou uma trombose, ou algo parecido, obviamente não é a clínica que arca com esse custo. O paciente volta para a rede pública e quem absorve esse custo e todos os problemas relacionados à complicação do acesso é o sistema público de saúde, né? Então, o primeiro ponto que eu acho é que a gestão do acesso ela não deve ser feita pela clínica de diálise, ela deve ser feita pelo sistema público, né? A gente deve ter uma equipe multidisciplinar dedicada a isso. Não pode ser simplesmente um braço do serviço, alguém vai lá e faz o acesso, não. Tem que ser uma equipe multidisciplinar, dedicada, e eu acho que a gente tem que resolver problemas por partes, né? Primeiro ponto, voltar a fazer acesso pré-intuitivo. A gente tem que ter um ambulatório, né, dedicado a fazer fístulas, né, antes do paciente entrar em diálise. Aí a gente vai conseguir diminuir o número de pacientes incidentes com catéter. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma estrutura organizada para fazer o acesso àqueles pacientes que, infelizmente, fugiram do primeiro ambulatório, né? Os pacientes que estão com catéter, tentar tirar o catéter o mais rápido possível. Pensamos sempre na logística de que a gente, né, se a veia for ruim, tente fazer a fístula com prótese ou tente escolher uma veia melhor.
né? Obviamente, a nossa realidade é bem diferente da realidade americana, então, existem alguns pontos que eu acho que não vem o caso também a gente discutir, porque são pontos extremamente técnicos. E o terceiro passo é tentar resolver aqueles pacientes que estão com falência de acesso. A gente, infelizmente, tem uma massa de pacientes absurdo que não tem mais lugar para passar catéter. É oclusão de jugular, é oclusão de subclávia, de cava, de femoral, enfim. Esses pacientes, de alguma maneira, a gente tem que tentar resolver esses problemas, e se a gente não começar aquele trabalho de formiguinha lá atrás, a gente não consegue diminuir isso. E, obviamente, dentro desse serviço, a gente tem que ter um serviço de vigilância para não deixar a fístula parar de funcionar, né? Tentar fazer uma angioplastia simples, você precisa de uma bainha, um fio guia e um balão. Você já aumenta a sobrevida de uma fábrica de estenose mais 3, 4 meses. Daqui a 3, 4 meses você faz de novo. E quando a fístula trombosar, colocá-la para funcionar de novo. É uma bainha, um catéter de Fogarty, um fio guia e um balão, né? Isso aí não vai dar R$1.000. Se você for colocar isso, a gente tem uma estimativa de custo aqui no nosso município que um paciente que inicia diálise nas primeiras 3 semanas, através de um catéter, e aquele paciente que iniciou a diálise ambulatorialmente com uma fístula, o paciente que começa através de um catéter numa emergência, ele é 5 vezes mais caro. É um custo, isso sem contar a diária de CTI e insumo. É um custo que gira um em torno de R$2.000, R$3.000, o outro em torno de R$15.000, R$20.000. Isso nas primeiras 3 semanas, né? Então, a gente tem que mudar completamente a maneira como tanto o cirurgião vascular como o gestor público enxerga o acesso vascular. Perfeito. Não é um trabalho fácil. Perfeito. Doutora Carla, eu não sei se a senhora tem conhecimento, e se muitos aqui do auditório têm conhecimento, da realização de fístulas arteriovenosas pela nefrologia. E é algo também que eu vou trazer para o debate, vou passar para a Carla, depois eu gostaria de ouvir do Juliano também algumas considerações em relação a essa situação. É isso mesmo, Léo? A Carla eu perguntei a Carla, e ela foi provocação. Logicamente, eu gostaria de ouvir a sua opinião, mas eu gostaria de ouvir primeiro a opinião da doutora. A finalidade da pergunta é: de quem é a culpa? Ela é nossa? É do sistema? Ou é a invasão do nefrologista? Eu não tenho esse conhecimento, não, mas eu trabalho lá no DOR e tudo isso que ele falou das falhas do SUS, eu vejo lá. A gente realmente precisa de uma equipe multidisciplinar para definir o melhor acesso para cada paciente. Acho que não está muito lá, não é muito bem definido isso. Também os pacientes ficam muito tempo com catéter de curta permanência lá e acabam evoluindo depois para várias obstruções centrais, e aí falência de acesso, aí não tem muito o que fazer mais. E também essa questão da maturação da fístula, também a gente tem que discutir um pouco e definir essas condutas lá no Dório Silva. Acho importante isso. Juliano, você quer complementar, doutora Carla? Em relação a essa questão da nefrologia intervencionista, eu sou um pouco contra a reserva de mercado, por princípios políticos até, enfim. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer é simplesmente não dar suporte para esses caras, porque eles vão quebrar a cara sozinhos. Enquanto tiver um cirurgião vascular dando suporte, eles vão poder ir longe, porque eles vão fazer essa porcaria e vai ter alguém para consertar. Agora, se não tiver ninguém para corrigir, no primeiro obstáculo, no primeiro processo, eles param. Então, eu bato nessa tecla. Não acho que tem que ter polêmica em torno disso. Em relação à questão da clínica de diálise, vocês tocaram num ponto muito interessante que o Leonardo pode complementar. As clínicas de diálise recebem até hoje dinheiro para poder fazer a gestão do acesso. Eles nunca abriram mão disso. Até hoje, eu acho que eles recebem, tem que checar essa questão. Quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás, eles pagavam para a gente fazer as fístulas. E, aos poucos, o dinheiro foi minguando, eles não souberam renegociar, mas continuam recebendo por isso. Então, essa é uma questão que tem uma questão até meio problemática do ponto de vista legal, porque se eles estão recebendo e não estão fazendo, estão caminhando para sobrecarregar o sistema, eles estão se apropriando indevidamente desse dinheiro. Então, tem que ser avaliada essa questão, se isso ainda existe, ou se eles abriram mão desse dinheiro, entendeu? E acaba que gera um problema, como vocês falaram, para o próprio sistema de saúde, sobrecarrega. E eu queria parabenizar o Leonardo para a aula, e queria que você comentasse, Leonardo, como é que você faz aí? Porque um dos conceitos que veio no CADOC, nessa parte de acesso, do plano de vida do acesso, é a questão da sucessão do acesso, né? Que é quando você começa a planejar o novo acesso. Eu acho que o CADOC deixou bem claro que você deve salvar o acesso que está funcionando, custe o que custar,
Mesmo que você saiba que ele vai funcionar pouco tempo, que eventualmente você vai e faz uma trombectomia de fístula, você sabe que ela não vai durar muito. E como é que você tem feito e escolhido o próximo acesso? Quando você considera que o acesso não vai funcionar muito mais tempo e começa a fazer, se você tenta fazer no mesmo membro, você faz um membro contralateral, e que eu acho que é um tema que tem sido falado pouco. E a última vez que eu conversei, até o doutor Pedro Puech falou, mas eu não concordo com isso, que tem que salvar o acesso, custe que custar. Eu falei, não, mas é o que está escrito na recomendação, porque é melhor o paciente dialisar por um acesso que vai durar pouco tempo do que ele começar a dialisar por um catéter. Então, eu queria que você comentasse isso aí com a sua experiência. Obrigado. Vamos lá, Léo. Obrigado, Juliano. Vamos lá. Alguns pontos aqui rápidos, né? Em relação ao nefrologista, a nefrologia intervencionista, infelizmente, funciona assim no mundo inteiro, tá? Estados Unidos e Europa. Então, ou nós, como cirurgiões vasculares, nos posicionamos, ou realmente o nefrologista vai começar a fazer acesso, né? Hoje a gente domina a técnica, mas é aquela questão, é mercado, né? O doente precisa, o nefrologista tem o doente, se a gente não fizer, alguém vai precisar fazer. Então, eu acho que é uma coisa que, se a gente não se posicionar como sociedade, treinar nossos residentes, ter equipes dedicadas, alguém vai acabar fazendo. Em relação ao reembolso, Juliano, a clínica de diálise, até 6 meses atrás, recebia R$ 685 por cada acesso que ela efetivamente fazia, tá? Isso, obviamente, eu não preciso ficar explicando aqui questões de preço, de hospital, enfim. Isso é para pagar cirurgião, anestesista e hospital. Obviamente, isso não é viável, e a clínica de diálise acaba não fazendo o acesso. Ela recebe por cada acesso que ela faz. Hoje aumentou, foi para 800 e pouquinho, continua sendo inviável. Antigamente, o que acontecia era que o reembolso pela diálise era maior, eles tinham uma margem maior, então eles tiravam do lucro da diálise para poder financiar o acesso. Hoje isso não é mais viável, eles recebem R$200 por cada sessão de diálise, o custo é altíssimo, principalmente depois da pandemia. Então, muitas clínicas de diálise do SUS estão fechando ou devolvendo os doentes para o sistema público, né? Então, isso precisa ser revisto. Na minha opinião, a clínica de diálise não pode ficar responsável pela confecção e manutenção do acesso. Primeiro, que ela não recebe dignamente por isso. Segundo, porque ela não tem expertise. Terceiro, porque quando complica, quem paga é o gestor público, né? Então, na minha opinião, está tudo errado. Eu acho que a gente deveria repensar isso. Em relação à sequência lógica de acesso, né, a gente tem hoje uma preocupação. Obviamente, quando é um paciente em tratamento conservador, a gente tenta fazer fístula nativa, a não ser que não tenha opção, né? Então, se a gente tem tempo até para fazer uma maturação induzida, a gente faz uma fístula nativa, e daqui a 30 dias, 40 dias, a gente tem um protocolo de acompanhamento muito rígido. Esse paciente, nas primeiras semanas pós-FAB, eles vêm ao consultório a cada 15 dias. Qualquer sinal de não maturação, a gente faz uma maturação assistida, e esse paciente consegue utilizar a fístula com sucesso. Naquele paciente que está dialisando por um catéter, a gente tem a preocupação de tirar o mais rápido possível. Então, a gente tenta fazer a FAB nativa, se a probabilidade de maturação é alta, e, como eu disse, o acompanhamento muito rígido para tentar tirar esse catéter nos primeiros 90 dias. Quando a gente vê que não vai funcionar, é PTFE para esse paciente em 15 dias estar usando. Em relação à perda do acesso, a gente tenta, obviamente, resgatar sempre que possível, e o nosso limite de resgate é se esse paciente passa a ter trombose de repetição a cada 3 meses, né? Dependendo do paciente, a gente considera um pouquinho mais, mas se a gente fez uma trombectomia, daqui a 3 meses depois trombosou sem ter motivos, né, se tem nenhuma estenose no circuito que a gente tenha deixado para trás, a gente abandona o acesso e faz outro. Mas sempre que possível, a gente tem que investir no acesso, que a cada 6 meses que esse paciente ganha, é um benefício que ele tem à frente, e, de repente, é o tempo que ele precisa para transplantar. Em relação à confecção do novo acesso, a gente tenta fazer sempre no mesmo membro, né? Primeiro, porque se ele está com acesso no membro, provavelmente ele já passou catéter do outro, e segundo, porque se ele já teve um acesso nesse membro, muito provavelmente as artérias e as veias estão mais desenvolvidas, e isso muito provavelmente vai facilitar esse novo acesso. E às vezes você tem uma fístula radiocefálica, o braço já está super desenvolvido, você faz uma braquiocefálica e em menos de uma semana esse paciente está usando. Então, sempre que possível, a gente faz no mesmo nível. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas. Muito bem. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Vamos, nosso presidente, doutor Elias. Eu tenho uma preocupação muito grande e eu não vi uma fala sobre isso. Eu trabalho com confecção de muitas fístulas e o trabalho
primário que eu acho que a gente deveria fazer é antes que este paciente chegasse às nossas mãos. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo uma perda muito grande das veias dos pacientes internados. E eu não vejo uma conscientização do serviço de enfermagem quando lida com a punção venosa. E eu vejo muito um hábito, assim, que as pessoas não prestam atenção, absurdo, quando vão tirar uma agulha ou um scalp da veia. Ao invés de puxar para depois comprimir, eles comprimem puxando. Aquilo é uma navalha. E você começa a perder veias de grosso calibre que você poderia usar por causa da manipulação errada ao longo do tempo de internação. Isso é muito frequente. Então, eu acho que esse trabalho de conscientização nos hospitais para preservar as veias ou nos laboratórios que ficam retirando sangue, isso é muito importante. E a gente perde muito com isso. Muito. Eu vejo pacientes com veias de grosso calibre que perdeu tudo isso. Essa é uma questão. A outra que eu gostaria de colocar é quando você cita a respeito de partir direto para um PTFE. Eu, por exemplo, tenho um paciente, eu já não tenho como usar uma veia cefálica, e não, tanto no braço, quanto no antebraço, quanto no braço. Aí, eu tenho a opção de usar, então, eu não vou usar a veia, não tenho, eu vou usar um PTFE. Mas eu tenho, por exemplo, uma veia basílica. E uma alça, ela é mais agressiva, na minha maneira de ver, para poder confeccionar uma fístula, do que eu colocar uma prótese. Mas eu a considero mais duradoura. Qual seria a sua preferência nesse caso também? Então, é super pertinente o comentário em relação à preservação de leito venoso. A gente tem que fazer um trabalho de conscientização da enfermagem, de técnicos, mas eu, sinceramente, vou falar a nossa experiência aqui é muito difícil. A gente dá aulas frequentes aqui para a equipe de enfermagem. A gente já chegou ao ponto de ter um paciente nosso, isso foi recente, tá? Aconteceu 2 vezes seguidas, nos últimos 3, 4 meses, a gente fazia a FAV, radiocefálica, chegar no dia seguinte para dar aula para um paciente, o paciente está com gel na prega do cotovelo, no mesmo braço. Assim, é inacreditável. Então, é um trabalho árduo, mas é super válido e precisa ser feito. Em relação à questão da basílica e da prótese de PTFE no antebraço, eu, sinceramente, hoje, a minha preferência é fazer uma alça de PTFE no antebraço. Se for um PTFE de punção rápida, em 72 horas o paciente vai estar utilizando a fístula, tá? Se for uma prótese convencional, provavelmente em 15 dias, né? Muito dificilmente você vai ter a fístula basílica, você pode ter que fazer em um tempo, se a veia tiver menos que 3 milímetros. Se ela tiver mais do que 3, 4 milímetros, você vai fazer... se ela tiver menos que 3, você vai fazer em 2 tempos. Se ela tiver 3, 4 milímetros, você vai fazer no primeiro tempo. Nem sempre a maturação ela é linear, às vezes ela não sai como a gente imagina, e às vezes o paciente fica 90, 180 dias para poder utilizar uma fístula, e isso, obviamente, às custas de risco da presença de um catéter. Então, a gente tenta seguir o seguinte fluxograma: a gente faz um PTFE de antebraço, braquial. Isso vai fazer com que se desenvolva o sistema venoso profundo e a própria veia basílica, e num segundo momento você vai fazer uma superficialização de basílica, provavelmente com uma veia muito mais dilatada e que vai ter uma durabilidade muito maior. Essa é a sequência lógica que a gente tenta seguir hoje. Muito bem. Eu gostaria de agradecer imensamente ao doutor Leonardo, à doutora Adenauer, uma salva de palmas aos nossos palestrantes, já convidando, quer dizer, de maneira já praticamente oficial, do nosso curso pré-congresso aqui no Tecnovasc, exatamente com a equipe do SAVE. Eu acho que vai ser extremamente importante para todos nós. Tá? Foi algo solicitado por vários associados e nós estamos, então, agora trazendo essa oportunidade para todos os colegas que lidam diariamente com esse tipo de situação e de acesso para a hemodiálise. Bom, amigos, muito obrigado, Léo. Obrigado, Eliud. Parabéns mais uma vez. Saudações aí, vascaínos. Opa, te vejo em breve no Brasileiro e no final do ano aqui no Tecnovasc. Tá? Perfeito. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Bom final de semana aí, bom final de congresso. Muito bem. Pessoal, eu
tive uma ideia aqui para a gente dar uma dinâmica para finalizar nossa jornada.